Paz e alegria de Jesus sobre a vida de vocês. Olá, olá! Ó, o que está acontecendo aqui agora é algo que a gente estava desejando fazer há muito tempo, tentando planejar. Então, o que você está vendo aqui é a nossa tentativa de fazer acontecer com o que a gente tem na mão. Do outro lado, não tem uma equipe de produção com várias câmeras, não temos os melhores microfones. A gente também pode chamar esse momento do que a gente faz enquanto as crianças dormem. Então, não tivemos uma programação com pessoas para cuidar das crianças enquanto isso. Vida tá no quarto dormindo. Vai fluir. Vai fluir. A gente acabou de preparar essa capa aqui, então se você tá assistindo e você acredita na gente, talvez você vai nos ajudar no futuro a criar uma capa melhor, ajudar com a produção desse conteúdo. Mas a gente tá fazendo com o que a gente pode e a gente tá aqui. Seja bem-vindo ao podcast dos Escovinos, onde a gente quer compartilhar nesse canal com você. Sobre família, fé, vida em igreja, casamento, um pouco sobre o que a gente vive à luz da palavra, buscando melhorar todo dia. Lifestyle. E a gente, eu nem sei como faz isso, mas eu acho que é mais ou menos assim. Se você ainda não se inscreveu no canal, é assim, né? Ative as notificações, se inscreva. Faça aqui, coloque seus comentários aqui, porque isso vai ajudar a gente a entender que você está participando, recebendo e sendo, enfim, acrescentado aí com... Sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre não abrir mão do domingo. Domingo como o dia do Senhor e como esse princípio é algo que precisa ser estabelecido dentro do lar, né? Não pode ser só uma informação que a sua família conhece, mas algo que todos no lar estão buscando estabelecer e buscando viver apesar das circunstâncias. Eu tenho um nome melhor para esse episódio, então. Lute pelo seu domingo. Lute pelo seu domingo. Lute pelo seu domingo é o título, provavelmente vai estar aí no título do vídeo. Mas a gente quer falar sobre esse tão aguardado domingo, esse tão esperado domingo do Senhor para aqueles que vivem uma vida em comunidade. É o ponto alto da nossa vida em comunidade, é a celebração de domingo, mas historicamente. Também vamos falar a verdade que isso é mais uma realidade na vida dos jovens casais. Mas quando entram os filhos, é quando algumas pessoas perdem isso, perdem a mão, né? Da luta pelo domingo. É verdade. Perdem a mão porque não é mais tão fácil, não é mais tão simples, não é só você se arrumar e sair de casa e chegar na hora tranquilamente. A gente sabe que não. A gente sabe que a preparação para você sair da sua casa e ir para a igreja para um culto de domingo, à noite, no culto, tudo acontece. Tudo acontece. E eu costumo dizer que vão surgir milhares de motivos para te impedir de estar na comunhão com seus irmãos junto com a sua família. E vale dizer, a gente entende, existem motivos que são legítimos para te impedir de fazer muitas coisas, mas eles não são legítimos no domingo. É verdade. Pro Senhor, faz sentido? Eu sei que, por exemplo, na vida social, às vezes a gente vai ter que abrir mão de alguns encontros por causa de prioridades do trabalho ou por causa do estilo de vida, né, rotina das crianças. E quanto à vida social, às vezes tudo isso é legítimo e vale a pena. Você abrir mão de um encontro entre amigos, você abrir mão de outros momentos. Mas o domingo do Senhor não é o que tem como ser negociado. É tipo você, eu acho que quando você entende que não é seu, se torna muito mais fácil de lidar. Se você vê alguém perdendo uma nota... Eu gosto que ela é muito boa com esses exemplos... metáforas. Essas metáforas, né? Ela poderia ajudar a construir parábolas bíblicas, com certeza. Tipo, você vê alguém na rua perdendo uma nota de dinheiro. Você não vai conseguir, se você é um cristão, uma pessoa íntegra... Não, nem um cristão, se você é íntegro. Né? Tipo, se você é íntegro, você não vai conseguir olhar essa pessoa, pegar esse dinheiro e tomar proveito disso pra você com pleno prazer, sabe? Tranquilamente, porque não é seu. Mas se você acha na rua e não sabe de quem é, não sabe a quem pertence, poxa, você é fácil de desfrutar. Então, se dentro de uma casa existe estabelecido qual é o proprietário do domingo, vai ser, como posso dizer, mais automático perseguir, devolver isso pra ele, entregar isso pra ele, honrar esse dia como sendo dele. Faz sentido? Faz sentido. Eu sempre lembro de um texto muito conhecido. Continua falando que eu tô comendo. Vou lembrar de um texto, onde a palavra fala aos hebreus, né, que não deixem de congregar como é o costume de alguns. E a gente, de novo, a gente compreende que a cada dia as pessoas negligenciam mais o congregar porque a gente tem agendas mais cheias, a gente tem interesses pessoais
que estão sendo perseguidos de uma forma mais impetuosa, né? A gente tem mais e mais para fazer. Então, com certeza, como posso dizer, tipo, o lugar voluntário é tipo, não vai dar para fazer. Mas o convite da palavra para nós é se apega, se apropria, tipo, cuida disso, persegue isso, protege isso. E a gente estava conversando antes de começar a gravação que a grande questão não é falar agora nesse episódio, nosso primeiro episódio, estreia do nosso podcast, mas não é falar sobre a importância do congregar em si, mas sobre o lutar pelo congregar. Porque quando você chega até a sua igreja, você venceu. Mas a gente sabe que tem um caminho para que você chegue até esse lugar. E eu sempre lembro desse texto que é o Salmo 122, verso 1, que a Bíblia fala, né? O salmista declara: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que me chama muita atenção nessa declaração de Davi é que ele fala que a alegria vem não quando ele chega na casa de Deus, mas quando contam para ele que ele vai até a casa do Senhor. Então isso mostra pra gente que o background, a história por trás do ir até a igreja vale tanto quanto chegar na igreja. Então o que você faz na sua preparação é o que determina se você vai conseguir vencer os obstáculos para chegar no culto do Senhor. E agora, sobre a vida familiar, você percebe como é importante você ser a voz que vai dizer ao outro, vamos à casa do Senhor. Porque ele diz, né, que ele ouviu e isso alegrou o coração dele. Então, cabe também aos outros termos esse lugar de encorajamento, esse lugar de dedicação, esse lugar de, sabe, chacoalhar o outro e, tipo, tira os olhos das preocupações, tira os olhos das ansiedades, tira os olhos das coisas que estão ao nosso redor, do que a gente poderia fazer e coloca os olhos no que a gente deve fazer. Como a gente sabe sobre encorajar um ao outro, né? Porque se não fosse, né, o Senhor nos encorajando, eu te encorajando, você me encorajando, eu não sei como a gente conseguiria realmente romper, né, com os desafios que não são coisas ruins, mas são desafios inerentes a uma vida de quem tem criança pequena, quem tem bebê, quem tem uma rotina muito puxada durante a semana, e é tentador você chegar no domingo e você só querer ficar largado no sofá, vendo televisão, fazendo coisas, né, que vão te gerar descanso, mas eu tenho certeza que não existe lugar que gere mais descanso para você e mais preparação para sua próxima semana do que estar em comunhão com os seus irmãos. E a gente precisa muito do encorajamento um do outro, porque a gente não falta domingo de culto. Primeiro porque nós somos pastores de uma igreja. Nunca foi uma opção. Então nunca foi uma opção pra gente faltar um domingo de culto. Mas eu lembro que até mesmo antes da gente liderar a igreja, a gente lidera a igreja há mais ou menos 8 anos que nós assumimos liderança de uma igreja local, né, em vários lugares, né, como pastores principais de uma unidade, de um campus. Eu lembro que a gente já tinha muito esse desejo e essa compreensão, né, de que não tem negócio para isso, né? Eu lembro que um amigo recentemente postou e foi muito chocante o post que ele fez. Foi muito bom, eu vi também. Eu queria até repostar esse post, né? Ele fala, né, motivos pelos quais os nossos pais faltavam igreja e motivos pelos quais nós faltamos igreja. E ele falou coisas muito duras ali de se ouvir, mas que fazem muito sentido, porque a gente está vendo hoje como as pessoas estão negociando o princípio de congregar de uma forma tão rápida, abrindo mão de uma forma tão simples, né? Como se o tempo não fosse um recurso de Deus, se fosse um recurso não fosse uma oferta, pessoal. né? Sim, não fosse algo que eu também dedico ao Senhor, que eu também entrego ao Senhor. Então, eu penso que antes de você chegar na igreja e ali participar do momento de generosidade, né, de dízimos e ofertas, dar a sua oferta, né, a primeira oferta que você já está entregando para o Senhor é você levantar do seu sofá no domingo, se preparar e ir para a igreja. Você está ofertando do seu tempo, ofertando de um tempo que você poderia estar fazendo outras coisas, dizendo, Senhor, não tem nada mais importante para mim do que eu estar na tua presença com os meus irmãos, de honrar o princípio bíblico. Mas alguém se pergunta, né, mas como que eu chego nesse lugar? Porque geralmente eu não tô sentado no sofá ou tipo à toa pra tomar essa decisão, pra sair de casa. Eu não tô, às vezes o domingo nem é de descanso, é de trabalho. Às vezes o domingo nem é livre, tem outras atividades, né? Eu diria a separação. A separação é o primeiro ponto de como lutar pelo seu domingo. Porque é você decidir como indivíduo e como família que esse dia não te pertence. É dar um dono. Dar um dono. Pro seu domingo. É verdade. E quando você diz pro seu domingo que o dono dele é o Senhor,
você não tem opção. E você olha para tudo que está acontecendo, para tudo que está em volta de você e você fala, cara, o domingo pertence a alguém. Então você não tá mais encaixando o seu tempo com o Senhor do domingo, mas você tá fazendo esse dia sobre o Senhor, sobre os interesses do Senhor, sobre o povo do Senhor, sobre o serviço ao Senhor. Um hábito que nós temos como família é realmente, como eu posso dizer, consagrar e separar de uma forma prática esse dia. Não apenas espiritualizando isso, mas a gente comunica para as nossas crianças e eles já sabem que domingo de manhã é o dia que o papai se separa para estudar, porque geralmente eu prego quase todos os domingos, então eles sabem que é um tempo pela manhã que eu me separo com o Senhor. É um dia onde a gente gira toda a nossa vida, a atmosfera da nossa casa, visando o nosso alvo, que é chegar à igreja. Um exemplo, quando eles acordam todos os dias da semana, eles podem ligar historinhas no Spotify ou músicas deles no Spotify, mas no domingo é o dia onde a gente liga louvor, né? Nos outros dias a gente pode planejar outras coisas pra fazer e como o almoço vai ser, mas nesse dia eles sabem que eles têm que estar com atenção pro papai e pra mamãe que estão ouvindo de Deus sobre como vai ser esse domingo. Então, nesses dias eles falam, hoje é dia de igreja, né, papai? Hoje é dia de igreja, né, mamãe? E uma vez que esse é o dia de igreja, eles vão seguir o fluxo que nós, como líderes da casa, estivermos direcionando. É um dia que não é tão voluntarioso. É um dia onde a gente está seguindo, né, o coração de Deus para esse dia. Isso é a construção de cultura, né? Cultura você não constrói da noite pro dia. É um hábito e talvez pessoas estejam assistindo agora esse episódio falando, nossa, eu vou começar a fazer isso amanhã e amanhã vai dar certo. Isso é um hábito que você vai lutar para poder estabelecer na sua casa. E eu sempre penso, tudo que é um hábito que te aproxima de Deus, todo hábito que te gera comunhão sua com o Senhor, sempre vai surgir alguma barreira, algum fator para te impedir de construir esse hábito. Mas é muito importante que a gente construa esse hábito de uma perspectiva não religiosa, não de uma perspectiva pragmática, onde, não posso faltar olha, ao culto, vamos lá, não podemos faltar ao culto, levanta, hoje tem culto, gente, presta atenção. Deus vai nos castigar. Porque Deus, não é desse lugar, mas é muito pelo contrário, é você trazer o significado do quão alegre é esse dia, do quão importante é esse dia. É quase como você estivesse se preparando para encontrar com alguém muito importante e que de fato é o que significa o domingo de culto, né? Talvez envolva algumas dificuldades, mas a forma como a gente encara é a forma como nossos filhos vão encarar. Eu costumo até dizer, pra quem não sabe, eu também sou pastora de crianças, então eu costumo até dizer sobre a adaptação de crianças na igreja. Tem tudo a ver com a conduta dos pais e como eles conduzem a chegada até a porta da salinha. Verdade. Talvez seus filhos ainda não fiquem nessa linha, ou sejam resistentes a ir com outras pessoas, mas tudo isso começa a ganhar ritmo e ganhar fluxo, não de uma forma automática, mas com a repetição do mesmo padrão a cada dia, acordando, dormindo no sábado dizendo, gente, amanhã é dia de igreja. Gente, amanhã a gente vai rever os amigos e dizendo quem são esses amigos. E aí o domingo começa e a gente celebra, a gente não fala pra igreja, tipo, estamos atrasados e com pesar e com, né, tipo, sabe, de uma forma ruim. Mas construindo uma expectativa na casa. E essa preparação, ela é feita com muita intencionalidade, né? Porque tudo aquilo que você está se preparando para viver num dia seguinte deve ser feito com intenção no dia anterior. Então isso é uma dica que eu acredito que vai te ajudar muito a gerar esse ambiente dentro da sua casa. No sábado à noite, depois que a gente já teve dia de diversão com as crianças, já brincamos, já nos divertimos. Ou um dia na igreja também. Ou até um dia na igreja fazendo coisas também, junto com as crianças. No sábado à noite, quando as crianças dormem, a gente sempre fala que antes da gente ter um tempo pra gente, a gente tem um tempo pra preparar as coisas pra acordar com paz e com calma no domingo. Por quê? Porque o domingo não é nosso. Isso. E eu não quero comprometer o dono do domingo com a minha falta de organização pro domingo. Então, sábado à noite, quando as crianças dormem, é a hora que eu vou até o carro, organizo o carro para preparar as coisas que eu vou levar pra igreja. É quando a gente já separa as roupas que nós vamos usar no domingo. Às vezes compra algum lanchinho, porque a gente passa muito tempo na igreja, né? Hoje nós somos pastores pioneiros numa igreja que começou há pouco tempo, então a gente não tem uma super estrutura de apoio enorme. Aqui na cidade onde a gente mora hoje, a gente tem meus pais que dão
uma super ajuda. Mas foi muito bom a gente ter passado um tempo, maior parte do nosso tempo com os nossos filhos fora da cidade que nós estamos agora, porque esticou nossos músculos, quando a gente morava na capital, né, meus pais não moravam próximos de nós, então eles não tinham a flexibilidade de nos apoiarem, de ser essa rede de apoio constante com as crianças. Eles nos ajudaram muito, né, em muitas ocasiões, mas eventos, não era uma coisa que pontuais. eles conseguiam fazer de uma forma recorrente. Então era eu, essa mulher de Deus do meu lado, um barrigão, porque ela engravidou da vida e já tinha o Sião pequeno, e depois a vida nasceu recém-nascida, e nós estávamos na cidade, trânsito, caos, né, loucura daquela agitação toda. A gente tem tantas muitos domingos intensos chegando. Lembra daquele dia que a gente estava subindo a serra para poder ir para a igreja? Eu nunca vou esquecer. Gente, estava o Sião, a vida já era nascida? A vida já era nascida? Vida era nascida. Bebezinha, recém-nascida. Ela não lidava bem com o carro, assim. Ela chorava muito. E a igreja que a gente congregava, ela ficava do outro lado de uma serra. Então a gente tinha que encarar uma serra todos os domingos, indo, e as duas últimas igrejas que nós pastoreamos, tanto na Barra quanto em Jacarepaguá, o nosso caminho era pela Serra da Grajaú Jacarepaguá ou pelo Alto da Boa Vista. E ela ia gritando no caminho. Eu lembro que teve um dia que a gente estava indo pra igreja, tava chovendo muito, caminho. Eu ia pra trás, tudo que você imaginar pra tentar entreter um bebê, eu fazia, mas não era muito bem sucedido. E naquele dia um caminhão despejou óleo na pista, a gente não sabia, não tinha sinalização, o carro rodou e encostou a 1 milésimo assim, de segundos assim, de distância da mureta. Então a gente ficou assim no penhasco com as duas crianças, Maria, e aí eu olhei e falei assim, o carro tá funcionando, tá tudo certo, tá, o que a gente faz agora? Volta pra casa? Não, vamos pra igreja, porque né, o domingo não é nosso, o domingo é do Senhor. Tava todo mundo bem, não tinha necessidade de ir ao hospital. Eu acho que é um bom ponto. Uma vez que a gente tá sentindo coisas, né, em geral, mas estamos aptos para estar na casa de Deus e a gente toma essa decisão, o que a gente está comunicando para nós mesmos, para o céu, para o inferno, para os filhos, para casa. Nossa fé não é moldada pelos nossos sentimentos, nem pelas nossas vontades. E nem por alguns sintomas. Pelas nossas conveniências. Né? Porque às vezes eu tenho esse post, eu volto nesse post desse amigo, e ele falou algumas coisas, já comecei a ser um pouco polêmico aqui, mas podcast tem que ter um pouquinho disso também. Mas ele falou algumas coisas que me chamaram muita atenção de verdade. Por exemplo, hoje em dia é comum uma pessoa, um homem de Deus, né, teve uma coriza, teve um leve resfriado, nada assim grande, porque a gente gripa, né? A gente vive em capitais, a gente vive em contato com pessoas, então o nariz escorre, né? Você fica assim, e aí eu vejo a galera, eu não fui pra igreja hoje porque meu nariz estava escorrendo. Se você for esperar seu filho não estar com o nariz escorrendo pra ir pra igreja, é melhor congregar online. Gente, crianças estão sempre, né? Com alguma coisa. Indisposição porque não fez a soneca. Indisposição porque acordou chateado nesse dia. Indisposição porque você dobrou o pão e eles queriam o pão inteiro. Chateados por... Quando são dois, estão brigando, estão em conflito entre eles e tá mais difícil. É verdade. Então... separa o seu dia intencionalmente para o Senhor, no seu interior, na sua consciência coletiva. Seja intencional em preparar a expectativa e também a organização do seu lar para esse domingo. Acontece muito, a gente vê isso muito acontecendo no nosso redor. Pessoas falam, não deu para ir, ficou tão corrido. Não deu é uma frase, assim, inexplicável. E eu não pergunto isso para as pessoas, mas eu pergunto para mim mesmo. O que significa não deu? Por que não deu? O que aconteceu? Não deu como? Qual foi o limite? Até onde você foi? Quanto você tentou? Quanto você tentou pra você falar que não deu pra você estar na igreja domingo? E muitas vezes esse não dar é fruto de desorganização. E eu vou dizer uma coisa também, principalmente pra pais de filhos pequenos. Eu acho que duas coisas. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, na vida nós precisamos fazer nossos próprios sacrifícios para dedicar nossa vida ao Senhor. E como adultos nós fazemos isso. E eu lembro que essa pessoa falou, meus filhos são pequenos, mas eu já quero ensinar eles a fazer os seus próprios sacrifícios. E talvez não vai ser algo que vai pesar sobre eles, porque eu sou o pai, né, e eu tô aqui para ter esse papel, mas quando eles fazem até a sua ida à igreja e perdem o horário da soneca, ou eles não vão sofrer por isso, mas eles vão estar sendo enraizados de uma verdade de que Jesus é digno e superior à nossa própria vida. Muito bom. E outra coisa que eu também lembro de ter vivido, principalmente com as crianças ainda menores, era o pensamento de, meu Deus,
eu tô aqui, mas eu tô, não tô sendo tão útil. Eu não tô sendo útil, eu tô no corredor, eu tô ouvindo a palavra pela metade, talvez eu até tô incomodando um pouco, talvez eu tô atrapalhando um pouco e nem parece que eu tô recebendo alguma coisa, mas eu lembro como se fosse ontem, eu lá na Sala das Montanhas, uma das nossas salas de kids lá no Rio de Janeiro. E o Espírito Santo falou no meu coração, você estar aqui já me comunica algo, então esteja. E eu lembro que essa foi uma decisão que eu tomei. Eu costumo compartilhar ela com cada mãe, né, que convive comigo. Eu falo, você estar aqui já está comunicando algo para Deus. Esteja, isso já está comunicando algo para os seus filhos. E talvez num período você não vai desfrutar tanto dessa decisão. Mas com certeza você está estabelecendo estruturas e raízes que são enormes e significativas. E para aqueles que são pais, né, os homens, muitas vezes também eles se encontram, né? Nós nos encontramos nesse lugar onde, poxa, domingo é o dia que eu queria simplesmente, né, descansar, fechar meus olhos, lavar meu carro, né, fazer um churrasco e ficar sem compromisso com nada, porque a semana já é tão cheia de compromisso e eu vou ter que fazer mais esse sacrifício. E eu posso dizer para você que todo sacrifício que te aproxima de Deus e aproxima a sua família de Deus vai valer a pena e lá na frente você vai colher os frutos disso. Não aceite que o seu conforto venha à frente de um futuro de paz para sua família, de um futuro de paz para os seus filhos. Você pode estar cansado, você pode estar exausto, você pode estar cheio de coisas na mente para resolver, mas uma vez que você escolhe dizer para o Senhor, Senhor, eu estou dando tudo que eu tenho para poder estar mais perto, para deixar meus filhos crescerem nesse ambiente, né? Eu tenho certeza que lá na frente você vai olhar e vai falar, nossa, valeu muito a pena ter pagado o preço para poder manter meus filhos e a minha família num ambiente de comunhão. Porque a gente sabe que pequenas brechas, pequenas concessões, elas começam a gerar um esfriamento que a gente nota, de repente, do nada. Aquela família tão presente, tão ativa, tão consistente na igreja, desapareceu. E quando desaparece, não é desaparecer para ir para uma outra igreja, porque se assim for, louvado seja Deus por isso. Mas desaparece para poder viver uma vida irrelevante, viver uma vida para si, para os seus próprios interesses, não serve mais a ninguém, não contribui mais com ninguém, não desenvolve seus dons diante do Senhor, não vive a vida local da igreja, não cria seus filhos num ciclo de convivência saudável. E no final você olha e fala, será que valeu a pena abrir mão de dias de desconforto para poder viver o que eu estou vivendo agora? E eu tenho certeza que não vale a pena. Com certeza, tudo isso, toda essa boa batalha, toda essa luta que a gente se propõe a viver, que a palavra nos aconselha a viver, né? A boa luta, a boa corrida, é porque Jesus é digno. E a gente precisa lutar contra os impulsos da nossa carne, a gente precisa lutar contra a nossa própria vontade, nossa conveniência, nosso conforto para viver nesse lugar. Que quando a gente chega lá, a gente descobre, era aqui que eu precisava estar. Era exatamente aqui que eu ia receber de Deus a capacidade, a graça, a porção para viver isso. E enquanto você espera que essa graça te alcance em casa para então você ir, você não tá andando em fé, né? Mas quando você coloca seu pé para fora desse seu barco, com certeza a graça de Deus vai estar lá para suportar essa decisão, para apoiar a sua casa, para ajudar seus filhos, para ajudar seu casamento, ajudar até sua mente como empresário, empreendedor, profissional a render a 1000 por 1 na frente do que você faria nesse domingo. E é claro que quando a gente pensa sobre todas essas coisas, a gente não fala de um lugar arbitrário. A nossa casa também tem muita bagunça, né? No domingo antes do culto. Deus sabe. A gente arruma tudo e quando a gente pisca os olhos, hoje mesmo a gente está gravando esse episódio e nossa casa tá cheia de talco pelo chão, porque por alguma razão os nossos filhos entenderam que eles iam limpar a casa borrifando talco pelo chão da casa. Então a gente não viu nenhuma questão de 1 segundo, nossa casa tá cheia de talco, parece um ambiente celestial aqui, de tanto talco. Uma fumaça gloriosa. Uma fumaça gloriosa levantando aqui, mas essas coisas acontecem. Teve até um post que eu fiz que foi super viral, que foi uma foto minha, você tirou, eu tava sentado no computador com a Bíblia aberta estudando pra pregar num domingo e em volta, assim, no chão, milhares de brinquedos, as crianças jogadas pelo chão, uma fralda que a vida tirou solta perto do meu pé e eu falava nisso, né, a gente nunca vai esperar
a oportunidade perfeita para entregar o melhor pro Senhor. Entregue o melhor pro Senhor do jeito que você tá agora. Sem esperar a perfeição disso, né? Sem Só esperar faça. a logística maravilhosa, sem esperar os resultados maravilhosos, sem esperar que você desfrute do melhor culto da sua vida quando você chegar na igreja domingo. Mas falando assim, eu tô indo entregar o melhor culto que está possível pra mim te render nesse momento. E não tem como terminar. Foi bom para um primeiro episódio, eu acho que fluiu. Vocês que vão dizer pra gente, mas eu acho que fluiu bem. A gente vai pegar o jeito. A gente vai pegar o jeito. Tenha paciência com a gente vai aprimorar ângulo. Talvez você que é do audiovisual e tá assistindo aí desse lado, você já tá cheio de feedback pra trazer pra gente. Tenha Pode graça trazer. com a Pode gente. trazer. Mas a gente tá aberto pra ouvir, porque nesse momento, qual é o nosso set de gravação? 2 microfones de lapela, um iPhone do outro lado, um tripé e o telefone no carregador E uma criança imagem, dormindo e uma no criança foco e não dá pra fazer de novo, então é isso. Então é esse que vai subir no ar pra você, mas eu preciso terminar dizendo pra você, né? Eu oro pra que você possa agora ser resgatado pra comunhão com o Senhor e com os irmãos. Eu oro pra que você seja lembrado hoje que não é suficiente ser igreja dentro da sua casa, no seu sofá. É na comunhão com os santos que você vai ser forjado, amadurecido, um ferro esticado, encosta no outro. onde um ferro afia o ferro, assim um irmão afia o outro irmão. É no ambiente do desconforto de lidar com pessoas diferentes, não apenas num lugar de conveniência, que você vai ver a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus se manifestando na sua vida e através da vida de outras pessoas para com você. E vai ensinar seus filhos que esse lugar é para eles. E vai ensinar que existe esse ambiente celestial para eles. Então qual é o nome desse episódio? Lute pelo domingo. É do Senhor, não se esqueça. Depois desse episódio você nunca mais vai negociar, você vai lutar com todas as suas forças para fazer o domingo acontecer. Então, para finalizar, não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar as notificações e de colocar aqui comentários pra gente e acompanhar a gente pelo nosso Instagram, @escovinos, exatamente como está aqui, sem o hoje, só Escovinos. É o nosso Instagram da nossa família e a gente quer, de alguma forma, contribuir, compartilhar, dividir um pouco de vida real com vocês através desse ambiente também. Até a próxima. Paz e alegria de Jesus sobre a sua vida. Será que ficou bom? Ah, ficou.